Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Foi a minha mãe que saiu de casa e saiu abruptamente. Numa noite saiu, pegou nos sacos e disse: vamos embora. Tive medo. Tive muito medo. Há uma coisa que não pode estar confusa na cabeça de um pai e de uma mãe. É o amor que sente pelo filho. E se há alguma coisa que eu acredito mesmo é que o amor estrutura e o desamor destrói. E o que eu tive no meu início de vida foi desamor. Não é? O amor entre mim e o meu marido é diferente do amor entre mim e os meus filhos. A cumplicidade é outra, a intimidade que se cria é outra. São laços diferentes. E está tudo bem. Mas como é que eu vou ser capaz? Eu pensava, eu não quero ter filhos. Era aquilo que me vinha. Porque é de uma grande responsabilidade, ou seja, porque depois também comecei a compreender isto. E se a minha mãe tiver alguma coisa, eu também tenho isso e tenho... E se depois eu tenho qualquer coisa que depois não me permite também ser, e depois vai acontecer tudo e... Portanto, eu acho que antes de sermos pais era muito bom, aliás, porque eu acredito mesmo nisto, na terapia preventiva e não curativa, fazer umas sessões, mesmo que não... mas os meus pais não se divorciaram, eu tive uma vida super saudável, mas vão fazer... Vão-se conhecer um bocadinho melhor, porque a maternidade, a parentalidade é avassaladora para nós, para o casal, vem-nos acionar todos aqueles gatilhos que nós pensamos que já estão todos tratadinhos e arrumados, e vem falar com a nossa criança interior e com a nossa adolescente. Eu tenho cá os dois a falar comigo muito sobre isso. Achei piada estares a fazer essa sugestão de nos procurarmos conhecer melhor e estar em contacto connosco próprios quando decidimos ser pais, e antes disso, não é? Assim, preventivamente, como tu lhe disseste, fazer esse reconhecimento interior do que é que se passa em mim, conhecermos-nos melhor para depois podermos lidar aqui com aqueles desafios que a parentalidade nos traz, que tem a ver com a relação com os nossos filhos, mas também tem a ver com a relação connosco próprios, porque eles depois mexem aqui com umas coisas dentro de nós. Sim, e até como casal. O casal procurar um espaço seguro, onde possa até conhecer-se melhor, falar sobre, antecipar um bocadinho o que é que vai ser a parentalidade, como é que a querem viver, definirem as suas intenções. Eu acho que isto é muito importante. Não é preciso ir já em estado crítico procurar ajuda. Os que podem, como é óbvio. Sim. Tu também acabaste por abalar aqui um mito que há muito em relação aos filhos de pais separados, é que ficam pessoas, tornam-se adultos com dificuldades em ter relações estáveis, com pouco compromisso com a vida familiar, e portanto acho sempre curioso quando vem um filho de pais separados que tem assim uma vida muito convencional e muito estável. Eu acho isso muito giro que estás a dizer. Eu estive a estudar psicologia há pouco tempo, e eu achei graça porque estava a ler, não é? O perfil, a personalidade de quem foi criado por um autocrático, por norma, depois torna-se um autocrático. E eu e o meu irmão somos exatamente, eu já disse, eu qualquer dia vou ter que apresentar o meu caso. Eu sou casada há 18 anos, já tenho uma relação há 20. E o meu irmão, então, Jesus, nem sei, há 40. Eu já tenho sobrinhas netas. Tenho um sobrinho com 35, 36. Ou seja, nós viemos mesmo de... Mas lá está, eu não estou a fazer isso porque isto é sem esforço. Eu gosto muito de estar casada com o Hugo. Sou uma mulher muito feliz com todos os desafios que fomos tendo, como é óbvio. Mas sim, por isso é que eu estou a dizer. Eu gosto esta é a minha parte da história. Eu acho que é a parte mais interessante, ou seja, não é impossível. Claro que quem possa estar a ouvir pode dizer assim: sim, mas tiveste dinheiro para pagar a psicóloga, mas tiveste... É verdade. Eu não fui uma sortuda, eu fui uma privilegiada. Porque eu podia ter esse privilégio e não o querer. Também quis procurar esse caminho, não é? E tive esse privilégio. Além de ter uma família incrível, a minha família, a família do meu marido, que é a minha família, ter uma família incrível,
em que eu sou, é de ser grata para sempre, por tudo o que me proporcionaram, em termos emocionais e de confiança e de segurança. Eu quis procurar isso e estou sempre à procura disso. E estou sempre à procura disso. De ser uma versão melhor, de dar o meu melhor. Claro que o meu calcanhar daqueles é como mãe. É o papel que mais me desafia, que mais me traz preocupação, digamos assim. É esse. É o papel de. Porque o papel de filha eu já estou muito bem. Portanto, brevemente, também para quem pensa que, uma coisa assim, pois isto como é que acaba? Como é que acabou? Podem estar a pensar, como é que acabou a relação com a mãe? Porque nunca mais falei da mãe. Pronto. Uhum. Eu ainda me dei com a minha mãe, depois, É que foste viver aquele período, não foi aos 18 foi anos, 3 tiveste meses dois. com ela, mas não Uhum, dava. Éramos completamente incompatíveis a uhum. vários níveis, não dava. Pronto. Mas olha, Comple- eu gostava muito de saber o que é que aprendeste nesses 2 ou 3 meses que lá tiveste Nestes dois, sobre a tua mãe, sobre ti, sobre o teu aprendi que ela pai. era uma pessoa completamente disfuncional e desregulada. Hoje, naquela altura, eu sentia muita vergonha da minha mãe. É Outra vez verdade. a vergonha, não é? Outra vez a Tinha vergonha. vergonha. Eu tinha assim, oh meu Deus. Porque lá está, a sociedade antigamente era diferente. E não é que ela fizesse assim alguma coisa do outro mundo, mas o pouco que fazia, o pouco que não me considerava, o pouco que não me. Ai, não. E a minha avó, não é? Aquela matriarca da aldeia. Muito. E depois aquele exemplo. Não aprendi muito. Não aprendi muito. Eu quis foi fugir dali. Ok. Uhum. Aprendi que no meu pai, apesar de tudo, era melhor. Ok. Era melhor. Foi Dá isso que para tu confiar aprendeste. mais, era mais Uhum. estável. Ou Uhum. seja, exato, eu acho que foi isso. Agora que estás a fazer essa pergunta, estou aqui a pensar ao mesmo tempo. Acho que lá está, eu precisava, como é que diz, do pão para a boca, Pão ou para do a pão boca. para a água, Uhum. ou não sei, eu precisava de segurança. O mínimo que fosse eu precisava, e ali não havia essa Uhum. estabilidade que eu procurava. Também foi isso que aprendeste sobre ti, Helena? Sem dúvida. Eu funciono muito mal quando não tenho previsibilidade. Isso é uma característica minha que eu trabalho diariamente. E qual foi o recurso que mais desenvolveste em ti à conta desta história, da relação com os teus pais? Empatia, Ok. compaixão, Por quem? por mim e pelo outro. Eu sempre tive uma grande facilidade em ouvir o outro e tinha muitas pessoas que me procuravam para falar comigo. E eu dizia assim, mas porquê as pessoas me procuram? Eu não sou psicóloga, eu não sou nada. Porque eu punha-me em causa, não é? Uhum. Porque eu desenvolvi uma grande sensibilidade ao que o outro possa estar a sentir. Porque eu tinha que estar muito atenta para me poder proteger, desde pequena, desde os 5, 6 anos. Então eu desenvolvi esta sensibilidade, que é uma sensibilidade extrema, ao ponto de, se calhar eu pensar, aquela coisa estúpida que eu vou dizer, aquele arroz um bocadinho mais espaçado, aquela pessoa não vai gostar. Uhum. É só um exemplo parvo que eu estou a Uhum. dar. Mas Sim. eu perceber às vezes entre casais, ninguém ainda percebeu, e eu já estou a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem. Uhum. Aquela palavra não sou. Eu não vou depois à procura de nada. Não. E não tem nada a ver com esoterismos, nem com. Aliás, Sim, não não, tem não, nada a não, ver não com isso. tem, não tem. Isso Tem a ver com isso. tem a ver com crianças que nascem em ambientes muito hostis, em Exato. que, e muito, mais do que a violência, muitas vezes é a imprevisibilidade. É, Faz com que os miúdos tenham, eu costumo dizer que tenham o radar sempre ligado, sempre. para tentar perceber quando é que pode acontecer alguma coisa. Quando tu estavas a falar das dificuldades que às tantas tiveste em estudar, dificuldades não eram dificuldades cognitivas, era uma dificuldade da disponibilidade para poder estudar. Muitas vezes estes miúdos que têm o radar ligado têm dificuldades em estudar por isso. Não tem a ver do ponto de vista cognitivo, porque têm a cognição que têm, uns são brilhantes como seriam se não estivessem nesse ambiente, tem a ver com essa indisponibilidade mental e emocional, porque o radar ligado gasta imensa energia e implica a atenção muito voltada para fora, Exatamente. muito voltada para os sinais dos outros. E Uhum. isso é uma amígdala que está ali muito excitável, muito É pronta uma para amiga, disparar e, exatamente. portanto, fica estrutural. E é curioso, tu agora estás também a mencionar isso como adulta, mantens, já provavelmente já não é bem um radar, mas ficaste hipersensível a sinais, não é? Aliás, se alguém estiver mal, eu só se não puder, não é tirá-la do sofrimento, hoje em dia já aprendi que não é assim, não é? Depois com os estudos, não é? Desenvolvendo. Mas eu
preocupo-me verdadeiramente com aquela pessoa. Eu, entretanto, também vivi fora há alguns anos, no Brasil e em Angola, e mesmo estando fora, as pessoas que eu quero e que eu gosto de ter na minha vida, eu continuava a cuidar. E eu estava presente, estava próxima. Estando longe fisicamente, eu tento sempre estar próxima. Eu sou aquela pessoa que gosta de receber, de ter em casa, de cuidar, de ser mãe, de dar colo, à minha maneira. Eu antes não gostava de abraços. Eu dizia, eu não gosto de abraços, nem abraços. Mas, claro que os meus amigos sempre brincaram comigo. E hoje adoro abraços, claro que sim. Mas... Olha, eu interrompi, estavas a contar assim, com a história da tua mãe, esse lado que nós perdemos um bocadinho o sim, fio. pronto. Então, muito brevemente, portanto, depois houve um afastamento, depois eu fiz muita terapia, depois houve uma aproximação, eu devia ter uns 20 anos de idade. Mas pronto, sempre foi uma relação muito conflituosa. Portanto, era como se houvesse uma competitividade entre ela e eu. Portanto, havia sempre aqui um lado que eu não percebia muito bem. Portanto, ela tentava sempre meter-me para baixo. Portanto, a intenção era para baixo. Por exemplo, uma coisa que isto eu posso dizer, não é? Nem te comparas ao teu irmão. O teu irmão é muito melhor que tu. Pronto. É uma coisa horrível de se dizer, não é? Mas pronto, isto ainda não era um dos piores. Mas era assim umas coisas assim. E aquilo irritava-me. Eu ficava... Depois, lá me ia dando, mais ou menos, não era me privar muito com ela, não, mas pronto, tolerava e tal, e entretanto casei. Então foi o meu casamento. Os dois? Foi o teu pai e a tua mãe? Foram os dois? Foram os dois, foi uma decisão para mim difícil na altura. O meu pai foi incrível, mais uma vez, foi um homem incrível no dia do casamento, foi um senhor, como eu digo, porque ela ainda o provocou um bocadinho ali na entrada, porque ela não foi à casa onde eu vivia com o meu pai e não ficou na minha mesa. Ela ficou na mesa da família dela, mas não ficou na minha mesa. Pronto, mas eu falei com ela, não foi uma coisa. Falei com ela, porque para o meu pai era impossível. E eu tinha que perceber onde é que estava o equilíbrio. Se ela queria tanto ir e estar presente, então tentei negociar com ela, porque também não foi numa de castigar e de. Pronto, foi de tentar harmonizar as coisas, não é? E a coisa deu-se e foi um dia incrível para mim, foi um dos dias mais bonitos da minha vida. E entretanto, portanto, agora vou avançando, senão isto nunca mais sai daqui. Entretanto, passado 3 anos, depois de ter feito terapia, isso tudo, engravidei do Diogo. Nessa altura, pois sim, engravidei do Diogo. A minha mãe ainda conheceu o Diogo, mas depois também uma série de problemas eu voltei-me a afastar, porque eu disse, eu não quero aquilo, porque eu não estava a conseguir ser mãe, porque a influência dela, ela não estando presente, era como se estivesse. E disse, não posso, não posso. E depois houve ali alguns conflitos, e disse, não. E entretanto eu também depois fui viver para o Brasil, o Diogo tinha 4 anos de idade, fui com o Hugo. Depois voltei, depois engravidei do Arthur ainda no Brasil, voltei, tive o Arthur e ela já não conhece o Arthur. Pronto, o Arthur já tem 9 anos, ela não conhece o Arthur. As coisas foram evoluindo, depois eu fui para Angola viver, ainda vivi lá 6 anos com os meus filhos. Foi lá que eu também descobri isto do desenvolvimento pessoal, fiz as formações todas que fiz e que cheguei onde cheguei e que trabalho onde trabalho hoje, como coach e facilitadora de parentalidade consciente. Trabalho mais com a adolescência, sabes lá porquê? Freud explica, se calhar, estou a brincar. Quando voltei não, ainda estava em Angola, portanto o meu irmão, nós começámos a relacionar outra vez e ele, portanto, o meu sobrinho teve a minha primeira sobrinha neta e veio dizer que a minha mãe já não estava bem. Portanto, a minha mãe já estava num processo de demência, sozinha, e portanto aquilo já estava ali um quadro muito esquisito, para não dizer outras coisas. E eu, quando vim a Portugal, portanto, o meu irmão e eu aproximámos, criámos uma relação novamente linda de morrer. Eu amo o meu irmão de paixão. Como digo, ele é um homem lindo, 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 com um coração lindo. Apesar de nós não termos condições emocionais para cuidar da minha mãe, não conseguimos virar as costas e ficar indiferente à minha mãe. Portanto, acabámos de ter que cuidar da minha mãe. O que não foi um processo fácil, porque isto depois lá está. Ou seja, isto é giro de trazer aqui, porque é giro que não tem piada nenhuma. Mas quando nós estamos depois a ajudar uma pessoa que está num processo destes, em que já não é autónoma, em que precisa de ajuda especializada, em que precisa de estar internada e uma série de processos, a Segurança Social entra aqui. E, portanto, vem o julgamento. Portanto,
E aqui é muito importante, porque às vezes nós não fazemos essa pergunta: o que é que estará por trás daquela pessoa? E o que viam 2 adultos a querer largar a mãe no hospital, a não querer receber a mãe em casa. E nós fomos confrontados com isso, tipo, que é isto? Que injustiça! E mais, nós tínhamos de estar sempre a contar a nossa história a todas chama da Segurança Social, Assistentes sociais. sempre que a minha mãe era transferida para outro edifício ou para outro instituto ou o que quer que seja, tínhamos que contar a história desde o início. Isto é uma tortura para qualquer pessoa. Depois a minha mãe fica, portanto, aí tinha que ter um tutor, uma coisa assim, para estar internada, pronto, tudo isto. E o meu irmão oferece, mas tivemos que ir a tribunal com a minha mãe, completamente demente. Portanto, estávamos num tribunal. Eu lembro-me que aquilo para mim foi das coisas mais avassaladoras ao nível emocional. Eu quase que senti-me muito julgada ali. Não porque a juíza foi incrível, não era por mim, mas tinha que questionar, tinha que atestar, depois no médico já ter atestado e de aquilo estar mais do que visível, que a minha mãe já não, pronto, estava demente, completamente demente, e eu tive que estar ali, em pé, a ver, a sentir-me julgada, porque a minha mãe entretanto pediu para alguém estar ali, pensava que eu era uma sobrinha, porque ela já não me conhecia, eu estive a estar ali em pé, a sentir-me completamente julgada, eu acho isto inacreditável. Ou seja, depois quando conheciam a nossa história percebiam, e nós não nos recusámos a ajudá-la, a complementar a reforma dela para que ela pudesse estar numa instituição, mas nós não tínhamos condições emocionais e também pessoais para ter uma mãe demente com a qual não tínhamos ligação emocional nenhuma a cuidar dela. Mas depois existia esse preconceito que, como é que é possível? E alguns confrontavam-nos assim, tipo, mas não tem um espaço para a sua mãe em casa, é a sua mãe. Sim. E a história que está por trás? Claro. Mas imagina o que é isto contado N vezes durante 2 anos. E claro, ela morreu com toda a dignidade e nós proporcionámos tudo isso. E agora quero vir aqui um bocadinho atrás. Isto foi a história resumida. Voltando atrás, quando é que eu perdoo a minha mãe? Quando ela já está internada neste processo de demência, há uma altura em que o meu irmão me liga e diz: olha, a mãe caiu. E eu, quando desligo o telefone, sinto um aperto no coração e digo assim: coitada, como é que ela se pode estar a sentir? Ela já estava tão frágil e agora caiu e dói-lhe a perna. E ao mesmo tempo eu: o que é que está a acontecer? Eu não estou a sentir triste, não estou a sentir a vergonha da minha mãe, eu não estou a sentir raiva. Eu estava a gostar dela naquela altura e estava a querer cuidar dela, apetecia-me cuidar dela. Eu, oi? É isto que é o perdão. É isto. Sim, conseguiste priorizar naquele momento aquele que seria o Incrível. sofrimento dela. É incrível. Tão giro. Sabes, eu acho que abriste aqui uma porta que é difícil de se abrir e de se falar sem o tal julgamento que estavas a falar, que é estas coisas de que não, mãe é mãe, não é assim. Que o amor de mãe é sempre amor de mãe. Não. E que mãe só há uma e que a mãe é o que é. Esta idealização da figura da mãe. E digo isto e eu sou mãe e gosto muito do meu papel de mãe, é dos papéis com que eu mais me identifico na minha vida, é com o papel de ser mãe. E tenho uma excelente relação com a minha mãe, tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, mas sei que nem todas as mães, nem todos os filhos têm acesso a mães destas, nem todos os filhos têm a sorte de ter mães destas. E esta idealização da mãe é uma coisa que me incomoda muito, Helena. Me incomoda muito, limitou-me muito, condicionou-me muito durante o meu crescimento. Porque era como se eu me sentisse errada por pensar que eu não gostava da minha mãe. E hoje ainda continua a existir. Pois. Sim. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque há pessoas que sofrem com isto para a vida toda. Eu consegui libertar-me disso e fazer o meu trabalho, mas há muita gente que não pode. Não é? Filhos que crescem com ou na ausência dessas mães ou na presença da mãe, mas uma presença altamente destrutiva, altamente disruptiva, uma presença que vai trazendo esses danos, não é? Essa hipervigilância, essa angústia, essa falta de amor, enfim, o que for a história de cada pessoa, e crescem, chegando a crescidos, é como se tivessem uma dívida para com essa pessoa e têm que ter uma adoração, um amor, porque sim, porque é mãe, porque a sociedade assim o diz. Assim o diz.
E eu estou farta do que a sociedade assim o diz. Eu sou uma ativista por contrariar um bocadinho o que a sociedade assim o diz. Porque isso irrita-me. Irrita-me solenemente porque eu vivi isso na pele. Vivi eu, vivi o meu irmão, viveu o meu irmão naquela fase. É uma discriminação, é um ataque à minha integridade, é uma falta de respeito. Mas isto também tem a ver com o facto de nós não sermos estimulados desde sempre nas escolas, em todo o lado. Pronto. Aquela pergunta, não é? O que é que lhe aconteceu do livro que eu adoro, não é? Qual é o teu problema? Não, o que é que lhe aconteceu? Tipo, o que é que será que leva aquela pessoa a. Ou então, no papel de assistente social, eu vou conhecer a história, não é? É a Partir do mãe pressuposto, claro, fica. claro. E mesmo que eu tivesse tido uma história com a minha mãe e não tivesse disponibilidade, então eu vou-me sentir mal por isso? Não, eu tenho que lhe dar toda a dignidade do mundo, isso para mim é muito importante. E ela era um ser humano e, portanto, partir desse pressuposto, foi isso que eu consegui fazer na altura, e o meu irmão, e foi isso que nós fizemos até ao fim. Foi cuidar da dignidade dela, como todos os seres humanos merecem. E ela também merecia. Aí não era ela minha mãe, aí ela era um ser humano. Ela também merecia isso. E todos os seres humanos merecem isso, essa dignidade, desde criança. Não é só quando são adultos, nem é eu como filha a cuidar da minha mãe porque a sociedade assim o diz. Vou borrifar para a sociedade o que a sociedade diz. A maior parte das coisas estão erradas, não concordo. Porque eu já as vivi na pele. E sei lá quem é essa sociedade que o diz. É quem? Sim, É um sim, padre? sim. É um Buda? É quem? Sim, sim. E sabes, mas eu acho mesmo importante o que tu acabaste de partilhar agora, Helena. Acho mesmo muito importante. Porque depois é muito importante saber isso. Olha, qual foi a história? O que é que aconteceu aqui afinal, não é? E conforme vamos crescendo, porque reparem, em todo o lado, é nas escolas, é nos tribunais, são os pediatras, são os médicos, de que o amor da mãe, a presença da mãe, e às vezes está-se a tomar decisões em relação aos filhos, em relação às crianças, no pressuposto que a presença da mãe é fundamental, é imprescindível. E pior é que a mãe é só aquela. Tu próprio vieste falando de muitas outras mães que foste tendo, Ah, ou, sim, ou, sim. ou pessoas que foram para o papel de mãe e que se calhar te conseguiram dirigir Sim, sim. amor, afeto, atenção, as Sim, eu fui procurando necessidades. isso na minha vida. Fui procurando essas pessoas e lá está. Mas de acordo com aquilo que é mais ou menos uma mãe. Que é aquela Uhum. que cuida, é aquela que orienta, é aquela que. Por acaso até tive a sorte. A minha avó era mais orientadora, mais não sei o quê. A minha tia Dulce não. A minha tia Dulce é diferente, não julga, não, é uma professora de filosofia incrível. Que me estimulou sempre a pensar, que acreditou sempre muito em mim. Pronto, deu-me esse espaço. O papel da mãe, não é? Também. Mas Exato. eu acho que não é o papel da mãe. Tanto que eu às vezes escrevo e Boa. gosto de Olha, é dizer. engraçado que eu também estava a Eu pensar mesmo não nisso. Mas gosto muito olha, se disso. calhar. É Boa, adultos boa, com papéis educativos. Pronto. boa. É isso. Nós todos temos essa competência. Portanto, eu posso estar em família, posso estar num grupo de amigos e posso estar a educar, posso estar a influenciar. Posso estar a ter uma atitude de mãe, mas posso estar a ter. Porque senão parece que já estamos a estereotipar. Sim, O que é que a sim, é mãe é? A isso. mãe é que faz isto, a mãe é que faz aquilo. E o pai faz. Até nos livros de psicologia é ridículo. Não é? O pai brinca, estimula as atividades mais bruscas, enquanto que a mãe dá mais cólera. Não é Exato, nada disso. exato, exato. Sim, sim. O pai socializa, a mãe. Exato. A mãe cuida da atividade doméstica, Exato, exato. cuida em casa. Ai, Sim, não, não. sim. Obrigada, Helena, é isso. Eu também depois estava-te a ouvir e estava também daqui o Teca a dizer: não era bem isso que querias dizer. E não era mesmo bem isso que eu queria dizer. Agora, voltando a ouvir e a pensar, é mais de. Todas as figuras com que a rede social, todas as figuras com quem nos vamos cruzando, seja adultos, nós em adultos, seja os nossos miúdos, os nossos adolescentes, os nossos jovens adultos, essas figuras podem ser figuras de aporte emocional. E não têm que ser figuras nem maternas nem paternas, mas podem ser figuras de segurança, podem ser figuras de relação, podem ser figuras de estima, de conexão, dessa tal, do reconhecimento, não é? E podemos ir buscar isso uns aos outros, e podemos, não tem que ser só na mãe, nem só no pai, não tem que ser só na família de sangue, pode ser uma família alargada de Então afeto, não é. não E é? nós devemos viver em interdependência, Uhum. em espírito de comunidade.
Nós só vamos evoluir se. Há uma psiquiatra que eu sei que gosto muito e que ela trouxe-me um dia. Há muita gente que eu sei que gosto muito, mas pronto. Esta psiquiatra uma vez disse uma coisa que me tocou imenso, que foi qualquer coisa do género. Quer dizer, quando andávamos na pré-história, né, todos juntos aqui a lutar para sobreviver, juntámos-nos todos para colaborar para sobreviver. Apesar de hoje estamos no topo, não é, da cadeia, mas antes não, podíamos ser engolidos e tivemos todos que colaborar para não ser engolidos. Hoje andamos todos a lutar uns contra os outros para se engolirem uns aos outros. Seres humanos a engolir ser humano. Quer dizer, não faz muito Sim. sentido. Onde é que está este espírito de compaixão, de comunidade, de se viver num prédio e conhecermos minimamente uns aos outros, não é? De partilha, onde é que isto ficou? Agora está tudo obcecado, não está tudo, não gosto de generalizar, mas muito obcecado no ter, no fazer, no não sei o quê, pá, isso não dá nada a ninguém. Ok, eu posso ter muito dinheiro, mas sim, ajuda, é ótimo, perfeito, mas e o resto? O resto, eu não vivo sozinha no mundo. Eu não sou ninguém sem o outro. Eu só sou com o outro. Eu só sou com o outro. Não há hipótese. E, portanto, Sabes, vou dar aqui assim o salto, não sei se é para a frente, se é sim. para trás, Helena, mas estava-me a ocorrer, conforme te estava a ouvir, estava a sentir assim o pensamento a ir, e para o início da nossa conversa, em que nos anos 90 a separação ainda era um grande tabu e em que ainda havia esta sensação de estranheza, porque hoje em dia numa turma são mais os miúdos que têm os pais separados do que os que têm os pais juntos. Nos anos 90 não era assim, Não, era o não. contrário, não Era o era? Havia contrário. meia Sim, 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 dúzia, sim, se sim, sim. tanto. Sim, Se tanto, sim. numa escola inteira, não era numa turma. Sim, sim, Era sim, numa sim. escola inteira. E eu estava a pensar, se calhar a sorte, isto é conversa da minha cabeça, Helena, se calhar a sorte que a Helena teve de ter sido nessa altura. Porque se fosse hoje em dia, muito provavelmente tu serias forçada a ter que viver alternadamente entre a tua mãe e o teu pai, independentemente Sim. das condições que a tua mãe tivesse para oferecer, a menos que ela própria dissesse não, não vem, não é? Mas imaginando que Sim, era mas pois estabelecido. é giro o que tu estás a dizer, mas atendendo ao meu pai, eu não sei como é que ele seria um pai hoje com menos 20 anos, não é? Porque isso para mim também é estranho fazer essa coisa. Só que o meu pai não deu hipótese, porque o meu pai disse logo que mesmo que a minha mãe quisesse, nunca, jamais em tempo algum ela iria ter Sim, mas acesso a mim. se isso fosse a tribunal, não era assim que se decidia, percebes, Helena? Se, Não sei, porque se calhar havia ali causas e condições pronto, então vamos, mas ok, ia se ser muito calhar complexo. depois ia-se Não, debater ai no não, mas isso para tribunal. mim ia ser horrível. Aliás, eu era para dizer isso há bocado. É assim, ainda bem que eu tive um pai na minha vida. Ainda bem que o senhor José Manuel ficou comigo e lutou por mim. Foi a minha sorte. Aí foi mesmo, não foi um privilégio, foi uma sorte. Porque se eu tivesse estado em contacto, mesmo alternado, teria sido, eu não sei, mas teria sido de uma desregulação, de uma disfuncionalidade tal, eu se calhar não tinha conseguido criar a história. Então, com ela não criava, que era impossível por outros motivos. Com o meu pai não teria criado também. Nem ele comigo, não, não. Para mim não fazia sentido nenhum isso. Como não me faz sentido agora. Peço imensa desculpa. Eu tenho muitas pessoas ao meu redor que é separada. E há pessoas que eu digo, epá, coitados daqueles miúdos. Tenho muita pena, lamento mesmo muito aquilo que tenho que passar. Lamento muito. E lamento muito que não se faça mais. Lamento mesmo muito. Demora tanto tempo a perceber, a obrigar. Não, porque é saudável. É saudável onde? Saudável onde? Onde há violência, onde há violência psicológica gravíssima. Eu conheço pessoas próximas em que há um dos pais, não vou dizer se é pai ou se é mãe, para não se reconhecer isto na história, que ele diz que o miúdo tem problemas psiquiátricos gravíssimos, que é, como é que ele diz, que tem dupla personalidade, com um miúdo de 13 anos. Mas o que é isto? Mas onde é que nós estamos? Por amor de Deus, onde é que está o superior interesse da criança? Não, não. Para mim, funciona muito bem quando as pessoas quando os adultos são conscientes, quando os adultos são conscientes, ficamos por aqui. Sim, Funciona muito bem. Acho sim. ótimo. E quando os filhos também se identificam. E se houver uma fase na adolescência se o filho disser assim: agora eu quero ficar um mês no meu pai e um mês na mãe. Pode ser. Qual é o problema? Se isso funcionar melhor para o adolescente. Se for até mais para organizar, não é? Na altura de exames, ele até dizer: olha, na mãe, se calhar, tenho um espaço melhor para estudar, no sentido de estar mais calmo, estar mais tranquilo, porque um dos pais depois tem um bebê e eu. Qual é o problema? Isso.
Sim, é isso mesmo. Sim, eu se calhar se estivesse nesta altura, sim. Mas há aqui uma questão que eu fiz também à Catarina Gomes, quando estive a falar com ela, que me preocupa e não sei se tem que me preocupar, mas que eu fiquei a pensar nela, que o meu filho há pouco tempo, o Arthur, veio-me perguntar se eu e o pai nos íamos divorciar. Exatamente por isso, porque na turma dele há pais que se têm vindo a divorciar e assim. E eu perguntei-lhe porquê, ele explicou-me o porquê, porque o tal pai que se ia divorciar e o outro se ia divorciar, pronto. E eu depois fiquei a pensar naquilo e digo, pá, mas agora como é que se explica a uma criança que os relacionamentos, porque aquilo que depois os filhos trazem, lá está, essas crianças é mau, é difícil, não gosto, a maioria é isso que fala com o meu filho. E agora, não, porque agora estou no meu pai, não posso ir para a tua casa porque a minha mãe não deixa, pronto, aquilo, maioria, não são todos. E eu penso, pá, e agora estas crianças, ou seja, na minha altura era porque, e que ainda continua a ser, mas pronto, era um preconceito, era porque não era, era uma vergonha, era o que era. Então, e nesta altura, ok, existe esta liberdade, este espaço, ainda bem que a mulher conquistou este direito, porque nem tinha direito a isto, ainda bem. Mas como é que eu posso dizer que a relação, ou seja, nem tudo tem que ser uma ruptura, não é? As coisas não têm que ser assim. Como é que se explica a uma criança tão pequenina que, calma, ok, claro que eu explico à minha maneira, não é? Olha, não, esses pais vão sempre gostar dos filhos, este é o meu papel, não é? Trazer esta tranquilidade ao Arthur, porque eu não sei o dia da manhã, e amanhã eu e o podemos nos divorciar. Portanto, esses pais continuam-se a amar, cada um vai para a sua casa, continuam a amar o filho, vão viver agora uma vida separados, mas o filho vai ser sempre uma peça muito importante na família, a mais importante, tudo isso. Mas ainda assim, fica aqui. Eu tanto, ouvindo assim a tua pergunta, interpreto-a como: olha, está aqui uma mãe a perguntar-me como é que o filho, como é que pode dar uma imagem mais possibilitadora da separação, porque é um risco que todos, desde que tenhamos numa relação, é o risco que temos de nos separar, não é? Só não se separa quem não está em relação, quem está numa relação pode por algum motivo vir-se a separar, e portanto, como é que eu posso tranquilizar o coração do meu filho, sabendo que pode acontecer, não estou a contar com isso, mas pode acontecer eu separar-me, mas o que ele experiencia e vivencia todos os dias com os colegas é de situações altamente disruptivas, amarguradas, pouco luminosas do que foi a separação dos pais, não é? Então, como é que nós podemos acalmar os nossos filhos em relação a isso? Eu acho que esse é um dos compromissos que todos nós adultos devíamos ir assumindo para com as crianças da nossa comunidade, que é dar exemplos de processos de separação mais construtivos para nós próprios e para os nossos filhos. Para eles também, quando vão para a escola, poderem, de forma verdadeira, honesta, autêntica, não é? Testemunharem que sim, os meus pais estão separados. Sim, está tudo ok. Olha, vou para a casa da mãe, não sei perguntar à mãe, pois ela fala com o pai, logo vemos o que é que vamos conseguir fazer. Portanto, se todos nós também tivermos esta capacidade de pensar, isto é sobre os meus filhos, é muito importante eu ter se eu vou ter uma separação, pois que seja para o bem dos meus filhos também, mas que também seja para o bem de todos nós. E eu também ter, para mim, isso a mim ajuda-me a regular o meu comportamento quando eu penso, olha, não é só por mim, é pelos meus filhos, mas é por todos nós. Sim, mas para além disso, o que ainda me fica aqui na cabeça tem a ver com relações. Claro que depois eu pensei nisto com a Catarina e depois ainda continuei a pensar nisto, porque eu não quero que fique aqui a imagem de, então, mas o que é que a Helena está a querer dizer? Que nós devemos ficar juntos, mesmo que não se gostem de Não, ficar eu juntos? não Não percebi é isso. isso, é a quantidade de separações. Quer dizer, estamos a falar, o INE, há pouco tempo, não é? Portanto, em casados oficiais, porque depois os outros, não é? 7 em 10 casais, ok? Ou seja, estamos a viver uma crise nos relacionamentos. Ou seja, estamos a viver crises individuais, é isso que eu acho. Eu acho que muitos de nós não viu modelos funcionais de relacionamentos, modelos funcionais, e até que possa ter visto e ter separado, mas esta relação consciente em que tem que haver aqui também pronto, tem que haver aqui um desenvolvimento pessoal, é verdade, um autoconhecimento, perceber os limites, comunicar de forma consciente, adequada, e podemos fazer isso tudo e separar-nos na mesma. Mas o que eu vejo é uma grande fragilidade em lidar com frustração, em lidar com alguns temas da separação. Pronto. Não é da separação, é da relação. Da Na relação, relação, ok. eu acho que não há.
Pronto, tem que haver investimento neste tema dos relacionamentos, não é? Eu acho que também tem que haver informação sobre isto, mais conversa sobre este tema dos relacionamentos, de melhorar os relacionamentos, mas também de forma individual, ter acesso a esse autoconhecimento. Sim, sabes que há estudos que eu acho piada agora estás a trazer isso. O primeiro, eu estou como tu, acho que a crise está nos relacionamentos e a crise é individual. Eu acho que a crise não está no casamento propriamente dito, Não, ou nas relações formais e mais constantes, digamos assim, não é? A crise não está aí. Eu acho que a crise é de facto individual. Há uma mudança na comunidade, há uma mudança na humanidade. Não é? Isto não é verdade em todos os sítios do mundo, mas na nossa aqui ocidentalmente é muito verdade. As coisas estão mesmo a mudar. Esta ideia de que as pessoas resistem porque há frustração, Helena, eu também acho que é um mito. Porque a maior parte das pessoas que se separa estão casadas há muito tempo. A maior parte das pessoas investiu mais de 10 anos na relação. ok, Os esse dado eu casamentos. não tinha. Yeah. Só li os 7 em 10. Não vi É, quantos anos é que os 7 em 10. 10 é um dado importante. É É uma muito informação importante. muito A maior importante. parte, Claro que sim. aquilo é assim uma curva de Gauss, não é? Portanto, Uhum. com poucos anos há poucos a separarem-se. A maior parte das pessoas já tem entre 10 a 20 anos de relação quando se separam. Uhum. Portanto, não Uhum. foram pessoas. Esta ideia que se investe pouco, eu não tenho nada essa sensação. E eu sigo muitas famílias que estão em separação e algumas, que posso dizer muitas, eu penso. Para que é que aguentaram tanto tempo? Para quê? E muitas pessoas vêm mesmo, eu investi tudo, como é que eu investi tanto? E é verdade, há pessoas que quando terminam, é uma relação de 15 anos, 18 anos. Tenho imensas pessoas assim, Helena. Tenho poucas que tiveram 2 ou 3 anos, ou 5. Mas imagina, mas então, então o que é que falta aqui? É investir no nosso autoconhecimento? Por exemplo, essas pessoas que investem tudo, se soubessem antes quais são os seus limites, as suas necessidades, o que é que as faz feliz, quais são os seus Sim, eu dons, os acho seus que às vezes talentos. investimos no sentido errado. Às vezes investimos tudo no dei tudo o que tinha para dar, exauri-me, esvaziei-me, já não sei mais. Pois. Mas Versus, não investi em olha, mim. aprendi a comunicar, aprendi a conhecer-me para saber o que é que eu preciso, aprendi. E não, muitas vezes não se fez esse trabalho. Pois. Também, curiosamente, dentro desta área do desenvolvimento pessoal, cada vez que nos conhecem mais da nosso modus operandi, quando Sim. apoiamos famílias, chegam-nos mais famílias interessadas em divórcios conscientes, cada vez notamos mais isso em nós. No início, quando começámos a trabalhar neste projeto com estas orientações, vinham pessoas. Ok, vamos nos divorciar, consciente, é porque fica bem, e depois nós percebíamos que a pessoa não estava bem preparada para fazer de facto um divórcio Uhum. consciente. Uhum. Cada vez mais chegam-nos pessoas que querem mesmo fazer um divórcio consciente. Eu adoro o nome divórcio consciente. Adoro E, esse nome, e, divórcio consciente. e o que é que nós percebemos? Que essas pessoas já vêm com muito trabalho, de facto, de Certo. desenvolvimento pessoal. Claro. E parece que o desenvolvimento pessoal é super importante para as relações, só que às vezes, muitas vezes, acontece, as pessoas Ah, vão divergindo. eu já sabia. Yeah, Sim, senhora. vão divergindo. E o que é que aconteceu comigo? Foi exatamente isso. De repente eu estava a falar uma língua chinesa para o Hugo. E eu, Ok, é é isto, isso mesmo, é é isso mesmo. isto. E então Mas, pronto. o que é que parece que é importante? E os estudos, depois começamos a pesquisar Sim, mais, não é? E os estudos também começam a demonstrar isto. Isto não é, não é aqui, não está a acontecer só aqui, está a acontecer noutros lados do claro. mundo. E então, parece que é muito importante do casal individualmente fazer o seu desenvolvimento pessoal, sim, e continuar a fazer coisas em conjunto. Que os vá Hum, aproximando e uhum. voltando a conhecerem-se, voltando a apresentarem-se, voltando a mostrar as Exato, partes exato. Quem novas és de si. tu, não Quem é? és tu, não é? Aqui estou eu. Quem és tu? Isto Aqui estou eu. é na célebre frase do Jasper Jewell, não é? Eu acho isso Exatamente. incrível. Lindo. Sim, E então, fazer também um trabalho conjunto, que pode ser um trabalho claro. formal, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, com um coach, que pode ser um trabalho formal, mas também pode ser um trabalho entre aspas, no fundo, um investimento informal na relação, que arranjando pontos de interesse comuns, hobbies comuns, partilhas. A Catarina, tu falaste aqui da Catarina Gomes, ela também é nossa facilitadora, e ela houve uma vez aí num post que ela fez uma proposta de os casais quando almoçar ou jantar, portanto fazer um date e ter assim temas para o date. E haver um tema que pode ser finanças, um tema que pode ser um assunto que descobriram, um tema que pode ser a sua própria relação, o tema que pode Exatamente. ser. E portanto, intencionalmente trazermos para a conversa assuntos que é fácil no dia a dia irmos começando a desleixar, irmos deixando de Claro. dar atenção. Então, esse desenvolvimento pessoal acompanhado com um desenvolvimento do casal No é, casal, claro, claro. é a chave para manter essa ligação. Aliás, E, eu vou aqui só incluir uma coisa que eu acho interessante o que tu estás a dizer, porque
eu sempre cuidei muito da minha relação. Cuidar porque eu preciso disso, preciso do meu tempo e ele do dele, e nós vivemos muitos anos fora e não tínhamos rede de suporte. E os meus filhos estão muito habituados, o Arthur tem 9, o Diogo tem 14, mas quando eu estava em Angola, havia um dia da semana, normalmente à sexta, que era quando tinha mais, eu não trabalhava, estava em casa, que ele tinha mais disponibilidade, e nós tínhamos o nosso jantar do namoro. Porque eu não tinha hipótese, não tinha onde deixar, às vezes, depois conseguia arranjar uns amigos e tal, uma vez por mês íamos sair. Então, eles já sabiam e eles colaboravam nisso. Então, era a sala, o Diogo já era mais velhinho, punha a vela, escrevia o menu na mesa, e nós fazíamos o nosso date sem rede de suporte, e depois pedíamos, agora vão para o quarto e vão ver televisão. E nós precisamos estar Tão aqui os giro, dois. tão bonito. E eu sempre cultivei isso. Inclusive, por exemplo, amanhã vamos ter um fim de semana, depois de deixar do Arthur ir para a natação e tudo, e eu não digo, porque eu tenho coisas para fazer. Não, não. Eu digo logo aos meus filhos, olha, a mãe e o pai precisam de namorar. Este fim de semana preciso desligar, vão para os avós. Porquê? Então porque isto faz parte do Claro, relacionamento. claro, Não é? exato. E às vezes também há um bocadinho esta ideia de que estamos aqui muito subcarregados e eu não tenho rede de suporte. Eu também não tinha rede de suporte durante 6 anos. Inventa-se, sejamos criativos, não é? E também muitas vezes esses dates era para isso mesmo, era para nós acertarmos agulhas, era porque eu já estava num índice de desenvolvimento e o Hugo estava aqui. Só que eu lembrava-me sempre, quem é que foi a minha fonte de amor? Foi ele. Quem é que me ensinou o que era o amor? Ele. Portanto, ele já sabe mais do que eu, intuitivamente. Ele já traz isso dentro dele. Eu tive que ir conquistando, crescendo, regando. Portanto, essa ideia de ele é que é o portador do amor, é como se ele tivesse ali um gene e o meu não, foi cá colocado depois, que não foi. Mas é muito a isso que eu ligo entre mim e ele. Então desce lá, desce cá, mete os pezinhos na terra aí, respira e percebe o que é importante aqui. Uhum. Que às vezes é Sim, um bocadinho isso. E sim. nós Também às vezes esquecemos. esse deslumbramento, Helena, eu acho também quem faz essa procura também mais desenvolvimento pessoal, há momentos em que se deslumbra de tal maneira Sim, que sim. também se sente um bocado a levitar acima do que é a realidade e que Sim, convenhamos, não é? depois, sim, Convenhamos, sim. Outra coisa que é outra dado interessante do tal estudo é que parece que quando os casais procuram apoio só de casal, sem fazer o desenvolvimento pessoal, a ruptura também é imensa. O pois é. número de rupturas também é muito, muito grande. Então parece que a combinação ideal é ambos, é cada um fazer o seu desenvolvimento pessoal e fazer um desenvolvimento do casal. Isso parece que é a chave para se conseguir manter relações saudáveis. E, Helena, caso se decida que afinal não queremos a relação, afinal ela já não serve por algum motivo, e servir eu não estou a falar daquela coisa utilitária, estou Eu a falar sei, eu mesmo sei. do Claro. aspecto mais emocional, espiritual até, Emocional, do claro, aspecto espiritual, claro. de querer nos realizar enquanto pessoas, Uhum. podermos fazer isso de forma ainda assim em crescimento na relação, que é, olha, a nossa Pois relação vai é, deixar de existir eu enquanto acho casal, maravilhoso e isso, isto é sim. mesmo possível, Helena, Sim, isto é mesmo sim. possível. Eu também acredito que é possível e também acredito que nem todas as histórias têm que ser iguais às minhas, mas também acredito que, é assim, não cai do ar, ou seja, isto que eu estou a falar agora aqui desta forma tão segura, há 10 anos não estaria, há 3 não estaria, ou seja, minha mãe já faleceu há 2 anos e eu tive que ir fazer terapia depois dela falecer, não é? Portanto, as coisas não são assim tão lineares. E ainda bem que não foram para mim, porque foi assim que eu me fui encontrando e que fui crescendo. E eu acho que é isso, essa proposta que tu também trouxeste aqui de procurarem na rede de suporte à volta os amigos, os colegas, mesmo quando nós estamos fora, no estrangeiro, nós socializamos muito mais do que eu socializo aqui. Porque nós lá estamos, sentimos tão sozinhos que queremos estar todos juntos, Mesmo à procura, não é? fazer festas, não é? A socializar. E aqui também existe essa possibilidade. E lá está, e conversar, não é? Cuidar de nós no sentido de conversar, não ter medo de expor esta vulnerabilidade. Eu nem sempre estive preparada para falar como falei hoje, como é óbvio. Mas a minha ideia é mesmo essa, é deixar aqui, isto até parece um bocado de fuleiro, não é? Mas eu vou dizer, uma mensagem de esperança e de alento. Mas é de facto uma mensagem de esperança e de alento e de que, acreditem mesmo no amor. E às vezes quando a gente pensa que está tão escuro, mas está tão frio, mas está tão difícil, procurem bem lá dentro, procurem uma imagem no palco, procurem uma imagem a nadar, num sítio bonito, mas há sempre um lado nosso cá dentro que pode emergir num momento de aflição. O meu era esse, depois em terapia eu percebi o que era e já ressignifiquei e sei bem o que é.
Mas é um bocadinho isso, e não tenham medo de amar. Eu tinha tanto medo de amar, não tenham medo. Quando é seguro e é do melhor que nós podemos ter, é do melhor que nós podemos ter. E dar também, dar. O que é mais fácil para ti, receber ou dar amor? Olha, ao dia de hoje, dia 16 de junho, é dar e receber. Posso dizer que há um ano atrás era dar. E aos 13 anos? Coitada de mim, quando volto aos 13 anos, coitado. O que é que era mais fácil? Lá está, eu vou-te dar a mesma resposta, ainda vou ter que ir para a terapia para perceber o que é que eu te estou a querer dizer. Não, estou a brincar. Nem uma coisa nem outra. Eu não sentia amor nesse momento. Eu não consigo dizer aos 13 anos que sentia amor, porque eu não sentia. E se hoje fosses falar com a Helena de 13 anos, como é que lhe explicavas o que era o amor? Já lhe dei tanta vez a mão. Já. E como é que lhe explicavas agora o que era o amor? Que confiasse no destino, que acreditasse e que esses palcos da vida iam acontecer na vida dela. E aconteceram já muitos palcos. E o que é que lhe dizias? Como é que lhe explicavas o que era o amor, já que ela não sabia nessa altura? O que é que lhe explicavas que era? Essa é uma pergunta gira. Como é que eu lhe explicava à minha Helena de 12 anos o que era o amor? A imagem que me surge é eu a abraçá-la muito, como se a estivesse a aninhar numa posição fetal. Isto é amor. É descansa aqui. É um sítio seguro onde tu podes descansar e ouvir o meu coração. Estou-me arrepiada de ser isso. Isso é amor. Amor é um sítio seguro. Onde podes descansar e ouvir o meu coração. E ouvir o meu coração. Obrigada, Helena. Obrigada eu. Já fiz aqui um percurso terapêutico enorme contigo. Tanto eu como os filhos convidados para estas conversas temos a convicção de que os seus pais, e todos os pais, fizeram o melhor que conseguiram com os recursos que tinham na altura. É com essa certeza e essa salvaguarda que pretendemos dar voz às vivências emocionais das crianças que crescem com os seus pais separados. Pela mão destes filhos, agora adultos, podemos melhor compreender o impacto do que experienciaram e as aprendizagens que fizeram, para que nós, pais, possamos fazer menos do que prejudica e fazer mais do que facilita.